Nova Manhã. Entrevista do dia. O Euclides Teixeira Neto é economista, professor universitário e toda segunda-feira está aqui no Nova Manhã Araçatuba falando sobre investimentos e de vez em quando dando dicas para você economizar. Hoje ele está online com a gente. Chegou tarde de uma viagem para São Paulo, enfim, tem muita coisa para fazer, mas não deixa de participar. E aí, Neto, tudo bem por aí? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lílio. Bom dia, JJ. Bom dia. Ouvintes, tudo bem? Tudo certo. Hoje o Neto vai falar sobre tipos de inflação, porque não existe apenas um e como eles afetam o nosso bolso. Diga então quais são esses tipos, Neto. Vamos lá, Marcelo. Bom, é importante a gente saber que um país que a gente vê, cada momento tem um tipo de inflação diferente, né? Mas tem, claro, a inflação mais persistente, que nós chamamos de inflação estrutural, é aquela que você pode mexer, mudar regras, mudar leis e a gente não consegue resolver o problema, porque qualquer tipo de algum tipo de mudança gerado de acordo com a ineficiência já gera uma inflação assim em cadeia, né? Mas assim, os principais tipos de inflação que existe, ocorre no mundo, é inflação de demanda e inflação de oferta, ou também chamamos de inflação de custos, né? A inflação de custos é aquela inflação que a gente viu que ocorreu, assim, nem todo mundo viu, né? Mas algumas pessoas lembram disso daí, eu lembro por causa dos livros, histórias, né? Foi na época da crise do petróleo, e isso daí também fez com que o Brasil adotasse o programa do Proálcool, né, que foi um programa bem sucedido aqui no país. Então o que ocorreu naquela época é que o preço do barril do petróleo custava por volta de $3, 3,40, né, mais ou menos 1973, 74. E com a redução abrupta dos países produtores de petróleo, nós tivemos aí um aumento muito grande do preço do barril do petróleo de 3 para 11, né? E como o país precisava muito de petróleo para crescer, teve um aumento muito significativo. Então esse primeiro tipo de inflação nós chamamos de inflação de oferta, né? Que é uma inflação que ela está relacionada com o aumento do custo de uma matéria-prima, resultante de uma redução da produção, ou talvez, né, do aumento dos custos mesmo da produção de determinado produto, né? Outro tipo de inflação que nós temos, que está ocorrendo também aqui no país, mas nós chamamos de demanda. Inflação de demanda é um pouquinho diferente, porque ela ocorre numa cadência um pouquinho interessante às vezes. Então, por exemplo, se há um aumento na renda da população, nós temos uma inflação de demanda, né? Porque a população vai querer consumir mais um determinado produto. Mas, claro, não é o que nós vemos. Uma inflação de demanda nós também podemos entender quando algum produto específico tem o seu preço aumentado. E claro que ele pode provocar uma reação em cadeia, como por exemplo, vamos supor, o preço do tomate, o preço de algum outro produto, que ele é utilizado como componente de vários outros, então isso daí gera também uma inflação de demanda. Então a inflação de demanda, alguns produtos eles encarecem e faz com que outros possam encarecer, ou somente aquele produto ele encarece e a população tem que precisar de mais dinheiro para comprar aquele mesmo tipo de produto, né? Outro tipo de inflação que ocorreu muito aqui no Brasil na época da hiperinflação, não sei se todos lembram, né? Pelo menos os livros de história estão lá, né? É a inflação inercial, né, que foi criada, né? Praticamente é algo assim latino-americano, por exemplo, né? Que está relacionado com, a gente chama de memória inflacional, ou seja, você tem ali na época o gatilho salarial, então todo mês aumentava a inflação, tinha uma inflação muito alta, e você tinha um gatilho salarial para tentar acompanhar o aumento da inflação. Isso daí alimentava novamente a inflação. E o governo, ele aumenta os tributos dele todo ano, isso também faz com que aumente a inflação. Então essa falta de estabilidade gera uma inflação inercial. E claro também, aumento da tributação, aumento dos gastos do governo também fazem com que haja inflação inercial. E o problema é que ela foge ao controle, ela gera um aumento generalizado de quase todos os produtos que existem no país, sem às vezes precisar haver algum aumento para tentar repor algum custo que foi perdido.
Então, quando há aumento, inflação inercial, é uma das mais perigosas que tem, porque ela pode facilmente se transformar numa inflação, uma hiperinflação, e algo que foge do controle do país, e a gente tem uma desvalorização muito rápida do poder de compra do cidadão, e claro, empobrecimento da população, né? Então, esses tipos de inflação são os principais. Como eu falei anteriormente, tem inflação estrutural, né? E nós temos alguns outros tipos de inflação, só que são menos observáveis aqui no nosso país, né? Então a gente fica mais com essas 4 aí, só que mais histórica, só que ela pode voltar. Nós vemos agora, por exemplo, aumento de... Todo ano tem aumento de IPVA, de acordo com o preço do carro, que faz com que esse repasse, né? Esse custo para o consumidor. Então, todos os aumentos que nós temos relacionados à tributação é uma espécie de aumento, gera uma inflação inercial, porque o governo aumenta todo mês. Então, se o governo aumenta todo mês, toda a sociedade, toda a cadeia produtiva é obrigada a aumentar. Caso o governo não aumentasse sua tributação, como ocorre todo ano, talvez nós teríamos ali uma situação de uma certa estabilidade econômica, porque grande parte das pessoas, das empresas, aumenta os seus produtos, seus preços devido ao aumento dos custos de produção, né? Esses custos de produção são os custos bem relacionados aí também a tributação dos bens que nós temos, né? Ô Neto, não tem como, assim, pelo menos não para mim, a gente falar em algo positivo em relação à inflação. Tem? Marcelo, inflação é uma coisa que não traz a positividade, né, de forma alguma, né, porque ela faz com que a população perca seu poder de compra, né, então, tanto a curto, a médio ou a longo prazo, isso daí se desvaloriza, e o aumento salarial das pessoas, né, ele é anual, né, depende também de negociações entre patrões e trabalhadores, né? Então não há assim algo interessante em relação a isso, né? No sentido de algo positivo, né? Eu estou falando para você que em relação à coletividade, em relação à sociedade de forma geral, porque a gente sabe que há quem ganhe com a inflação. Rentistas, mercado financeiro, sempre tem alguém que vai ganhar em cima, mas de forma geral, pensando na sociedade de forma geral, não. Porém, me parece que existe uma lógica no mercado de que é preciso haver uma inflação sob controle, mas sempre um pouco maior a cada ano. O que ocorre é assim, uma grande parte da inflação é decorrente dos gastos governamentais. Quando o governo ele começa a gastar muito, ele não tem de onde retirar esse dinheiro, ele pode recorrer à tributação ou então à venda de títulos públicos, né? Quando você já tem muitos títulos públicos operando no mercado e você tem que pagar esses títulos públicos, você precisa gerar dinheiro para poder pagar esses juros. E de onde que vem esses juros, né? Então, desse daí vem dos custos que o governo ele aumenta na tributação, para poder conseguir pagar isso daí. De uma forma indireta, claro, né, nós vemos assim que, vamos supor, pouquíssimos setores são beneficiados com a inflação, pouquíssimos setores. Até mesmo o setor financeiro, quando a gente pensa nisso, a gente imagina que o setor financeiro ele possa ser beneficiado, mas em alguns momentos sim, mas na maior parte do tempo não, porque isso daí também decorre com muita inadimplência, né, porque o aumento da inflação decorre em outras situações nos quais os emprestadores de dinheiro eles ficam com menos recursos para poder pagar, e claro que eles vão ter inadimplência. E um custo tem tomar um imóvel, tomar uma pessoa, acaba sendo tão alto e muitas vezes não é benéfico para uma instituição que emprestou dinheiro, né? Então, em alguns momentos pode ocorrer realmente, né, um benefício para algum tipo de setor em relação à inflação. Mas, de uma forma geral, a gente não enxerga como um benefício quando a inflação ela está aumentando, né? É claro que a gente tem que imaginar que alguns tipos de emprestadores, eles podem até conseguir isso daí, mas seria no mercado, que a gente chama de mercado de derivativos. Com certeza o pessoal que opera no mercado de derivativos, eles teriam grandes chances de conseguir fazer esse tipo, por quê? Porque o mercado de derivativos são apostas que você faz, inclusive sobre o crescimento do país, o crescimento
outro país é o PIB, inclusive também sobre a inflação. Então, se você aposta vai ser alta e você entra no mercado de derivativos, você pode ganhar também. Então depende do tipo de contrato que é feito, né? Mas é claro, é uma coisa um pouquinho mais complexa aqui no país, pouco utilizado, só as grandes corporações operam dessa forma. O investidor, de uma forma geral, raramente, né, investidor pessoal, assim, eu, vocês, tal, né, operam dessa forma. Isso daí é mais centrado para bancos, né. Tanto é que todo início de ano, todo início de bimestre também, os bancos eles fazem um relatório de previsões para o próximo semestre, para o próximo trimestre, para entender como que serão os indicadores. E em cima desses indicadores, eles começam a tramar umas estratégias, né, estratégias de crescimento e também de aproveitar as oportunidades que são geradas de acordo com as previsões que são lançadas pelo governo e trabalhadas com os bancos, para conseguir criar ali oportunidades cada vez melhores de ganhar dinheiro e remunerar as pessoas que investem naquele papel, Mas é uma situação assim, um pouco atípica, né? Porque às vezes a gente pensa que os setores são beneficiados, mas o setor financeiro pode ser beneficiado, mas de uma forma momentânea, mas não assim decorrente a ponto de você ter uma inflação constante e o setor inteiro ganhar, ou que um setor da sociedade ganhar. Perfeito. O assunto é longo, é extenso e é muito interessante. Vamos continuar na semana que vem falando de inflação, então? Pode ser? Opa, vamos continuar sim, claro, vamos sim. Então tá, porque tem gente querendo saber, falar, rapaz, mas se tem inflação e meu salário não acompanha, como é que eu vou conseguir fazer minhas compras? Daqui a algum tempo eu tô zerado. O Neto explica isso na semana que vem. Certo? Sim, Marcelo, claro. Semana que vem a gente conversa mais sobre esse assunto aí e respondemos também algumas perguntas aí. Sim, tenho algumas aqui que eu vou apresentar para você. Tá bom, então. Tudo bem, Neto. Então, bom trabalho, bom dia. Boa semana. Bom dia. Tchau, Aline. Tchau, Marcelo. Bom dia. Tchau.